E hoje você vai ouvir uma história sobre o poder do amor. Na Grécia Antiga, Helena foi o rosto que lançou 1000 navios ao mar. Na França, Napoleão nunca se esqueceu de Josefina, sua rainha. E, na Inglaterra, o rei Eduardo VIII abriu mão de seu trono por uma mulher que não fazia parte da aristocracia. Mas, ao contrário do imperador da história de hoje, nenhum deles construiu uma pequena cidade para sua amada. Então agora, recoste-se ou deite-se na sua cama e encontre uma posição confortável. Respire fundo algumas vezes, sentindo seu peito subir e descer em um ritmo relaxante. Quando estiver bem à vontade, feche os olhos. Vamos começar a nossa história para dormir de hoje e que se chama A Coroa dos Palácios. Na margem sul do rio Yamuna, no norte da Índia, uma reluzente estrutura branca ergue-se da terra quente e avermelhada. Seu reflexo cristalino, ondulando nas águas esverdeadas, evoca visões de tempos remotos, de uma era de imperadores antigos, epopeias grandiosas e amores eternos. Uma das mais famosas maravilhas do mundo, esta construção representa a rica história da Índia e é um destino imperdível para todas as pessoas que se interessam por assuntos culturais e que adoram viajar. Estou falando, é claro, do Taj Mahal. O nome significa a coroa dos palácios. E esse monumento extraordinário, além de ser uma obra arquitetônica impressionante, é a representação física de um grande romance que foi vivido há muitos séculos. De acordo com o poeta inglês Sir Edwin Arnold, o Taj Mahal não é uma obra arquitetônica como as outras, mas sim a orgulhosa paixão de um imperador, forjada em pedras vivas. Em meados do século XVII, o imperador Shah Jahan vivia em estado de profunda paixão com sua esposa, uma princesa persa chamada Mumtaz Mahal. Eles eram inseparáveis e ela o acompanhava em todas as suas viagens. Mas, quando ela faleceu prematuramente, Shah Jahan ficou tão desolado
que prometeu que não voltaria a se casar. Ele decidiu construir um monumento magnífico para simbolizar sua eterna devoção pelo seu único e verdadeiro amor. E parece que ele conseguiu cumprir sua promessa, pois o Taj Mahal chega a atrair até 8 milhões de visitantes por ano e é admirado universalmente como uma obra-prima da arte e da engenharia. Viajantes do mundo inteiro visitam essa majestosa estrutura para explorar sua beleza e conhecer sua história. Sua viagem até o Taj começa em Agra, uma cidade com história antiga e variada que abriga 3 locais declarados pela Unesco como Patrimônios da Humanidade: o Taj Mahal, o Forte de Agra e a capital do antigo Império Mogol. O Império Mogol, também conhecido como Indostão, foi um reino do início da Idade Moderna, localizado no sul da Ásia, abrangendo Índia, Afeganistão e Caxemira. Ele combinava as culturas mongol, árabe e persa, misturando elementos de várias filosofias orientais da época. E você não encontrará uma melhor introdução à arquitetura mogol do que aqui, em Agra. Como é habitual nesta região quente e com muita poeira, você recebe a recomendação de usar roupas longas e soltas, protegendo seu corpo dos raios solares e permitindo que o ar circule. Você coloca seu chapéu de abas largas e seus óculos de sol avantajados para começar essa jornada a pé. No início de uma caminhada curta, o sol quente brilha no céu e uma fina poeira amarela se levanta a cada passada que você dá. A cerca de 1,5 km de distância do Taj, há uma enorme estrutura vermelha que se parece com uma fortaleza antiga. E é mesmo. O Forte de Agra é uma cidade murada que serviu como base militar e residência real para os primeiros imperadores mogóis, quando o próspero império usava essa cidade como capital. Por um momento, você perde o fôlego ao vislumbrar a impressionante estrutura. O Forte de Agra é renomado por sua arquitetura extraordinária, que incorpora clássicos estilos hindus e islâmicos. A parte externa desse forte reniforme é feita inteiramente
de tijolos de arenito vermelhos, com uma tonalidade de ferrugem, conferindo à fortaleza um visual acolhedor e orgânico, mas também robusto e poderoso. Os colossais muros duplos têm mais de 1,5 km de circunferência e ultrapassam 20 metros de altura. Os torreões arredondados e os altos muros remetem a tempos imemoriais. No entanto, no seu interior, o local perde sua aparência rústica e transforma-se em um palácio elaborado, digno de uma rainha. Contrastando totalmente com a parte externa, aqui a decoração delicada e graciosa é algo verdadeiramente incomparável, exibindo com orgulho suas influências islâmicas e persas. Cada centímetro de cada superfície tem ornamentos complexos: ouro puro, mármore branco e pedras preciosas exibem incrustações e inscrições em padrões detalhados e motivos florais. Há tetos decorados, fontes, alcovas e janelas de treliça com vista para o rio e o Taj Mahal. A paisagem evoca imagens de famosos filmes de Bollywood, porque alguns foram filmados aqui. Uma das principais atrações do Forte de Agra é o Palácio de Jahangir, que foi construído para oferecer o máximo de luxo e conforto para membros da realeza que o habitavam. A maior residência do complexo é a Mesquita de Pérola, feita totalmente de mármore branco, o que ajuda a manter o local fresco, mesmo com o clima quente da região. Infelizmente, muitos dos elementos mais opulentos do local não estão mais aqui. Um deles é o incrível trono do pavão do imperador, que teria sido feito de ouro e pedras preciosas e coroado com um diamante lendário. O jardim costumava abrigar um vinhedo que não existe mais. O que resta é uma enorme cavidade branca, esculpida com uma única pedra, que costumava conter água de rosas. Esses elementos extravagantes revelam o luxo e a atenção aos detalhes do Império Mogol. Há ainda a torre octogonal, onde viviam as imperatrizes. Os elegantes muros de mármore são adornados de flores
incrustadas com pedras preciosas. O Palácio dos Espelhos é coberto por milhares de pequenas superfícies refletivas e era provavelmente usado como a alcova e o vestiário da rainha. Ao contemplar a vista de uma dessas sacadas esculpidas de mármore branco, você tem uma visão completa de Agra. Por ser uma cidade com construções, em sua maioria baixas, suas estruturas mais altas são esses palácios antigos. Aqui você pode ter uma ideia de qual era a vista do próprio imperador quando ele se postava nessas sacadas. Deixando para trás o forte de Agra e seguindo em direção ao Taj Mahal, logo você vê a extensa propriedade de 17 hectares diante de seus olhos. O complexo do Taj contém mesquitas, amplos jardins formais, lagos e fontes, além do famoso mausoléu de mármore branco. Tudo isso organizado com perfeita simetria. Aliás, o Taj Mahal é uma das obras arquitetônicas mais simétricas do mundo. Construído com materiais vindos de todas as partes da Índia e da Ásia, esse monumento foi concluído com o esforço de 20.000 trabalhadores, pintores, artistas, talhadores de pedras e artesãos, numa obra que durou mais de 20 anos. O mármore branco, translúcido, foi importado do Rajastão. O jade e o cristal vieram da China e a safira foi trazida do Sri Lanka. E há ainda a turquesa tibetana, o lápis-lazuli afegão e o jaspe de Punjab. O Taj Mahal foi um dos projetos mais internacionais de sua época. O complexo do Taj é um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura mogol, um estilo que surgiu no século XVII como uma combinação dos estilos islâmico, persa e indiano, definido pela simetria, pelos pátios e pelos ornamentos complexos e delicados. O Taj Mahal incorpora todas essas tradições de design ao seu projeto. O complexo precisa ser acessado por um portal cercado por altos muros de arenito vermelho, com uma cor intensa e quente que expressa profundidade e paixão. Ele é organizado em 3 áreas bem distintas, que seguem uma
progressão natural. A primeira área é o exuberante pátio, que pode ser acessado por meio de um dos 4 portões. Antigamente, esse pátio era usado como um espaço de transição para que os visitantes dessem água aos seus cavalos e se preparassem para passar ao local sagrado. E assim que entram, os visitantes são tomados pela emoção diante do que vem. Os gramados, bem cuidados, com cercas vivas e árvores, são rodeados por 4 edificações para rituais, todas feitas de arenito vermelho. O contraste da natureza verdejante com os muros vermelhos confere ao local uma aparência impressionante e quase sobrenatural que gera uma profunda sensação de reverência. As estruturas daqui são formadas por muitas arcadas ou aberturas arqueadas e, em sua parte superior, apresentam chatris, que são pavilhões indianos com uma cúpula e um pináculo. Os materiais orgânicos criados por meio de processos de engenharia refinados mostram, ao mesmo tempo, do que a civilização humana e a natureza, em seu caráter eternizável, são capazes. Agora, você chega ao grande portal que fica do outro lado do pátio. O elegante pórtico é feito de tijolos de argila cobertos por arenito vermelho e incrustações com mármore branco, emprestando-lhe uma aparência de 2 tons. Os refinados torreões simétricos e os quiosques com colunas são coroados com vários chatris de mármore. Ao contemplar o local, é impossível não se impressionar com o design mogol. A combinação das linhas seguras e geométricas da fachada com as curvas elegantes e os delicados padrões florais evoca diversas emoções. Admirar esse visual único transporta você para uma época diferente e você se deixa encantar com o estilo e a filosofia dos mogóis. Esta entrada é um imponente yuan, um tipo de arco encontrado com frequência na arquitetura persa, que combina elementos de varanda e nicho. Com 11 cúpulas, o yuan principal fica entre 2 torres octogonais e várias filas de yuans menores, conferindo ao portal
a aparência de uma fortificação segura. Você atravessa o grande Yuan, com cerca de 15 metros de altura, e percebe que ele é um arco pontiagudo, o que indica a entrada em um local sagrado. A construção não é cercada, mas sim aberta aos 4 ventos, o que a mantém conectada à natureza e nos dá a impressão de que não estamos entrando em uma edificação, mas, em vez disso, cruzando um portal para outra dimensão. A decoração é rica em detalhes, com pedras vermelhas incrustadas com desenhos de plantas e cipós e caligrafia do Alcorão no mármore. Do lado de dentro, você olha para a parte superior do Yuan, que forma uma galeria com várias arcadas e pequenas janelas do mesmo formato. Você para por um instante para estudar o teto vermelho abobadado, com padrões que se encontram no topo para formar um motivo solar. O grande portal simboliza a passagem entre a vida secular e mundana para a vida interior e espiritual, marcando o início da segunda parte do complexo. Ao atravessar o portal, você vislumbra pela primeira vez o mausoléu branco do Taj do outro lado dos vastos jardins, emoldurado perfeitamente pelo Yuan. O planejamento de cada aspecto relacionado à perspectiva e à narrativa visual deste complexo é deliberado e significativo. Agora, dentro do complexo, você tem liberdade para passear pelo grandioso jardim, conhecido como Jardim do Paraíso. Imediatamente, você absorve o exuberante espetáculo da folhagem, das flores coloridas e das fontes. Um visual que lembra os jardins minuciosamente planejados de Versalhes. Como a maioria dos jardins mogóis, este amplo cenário é intencionalmente simétrico e muito organizado. O espaço retangular é dividido em 4 partes por 4 corpos d'água. Cada uma dessas partes é, por sua vez, dividida em 4 subseções, criando 16 áreas em baixo relevo, cercadas por caminhos elevados. Cada parte é mantida com muito cuidado,
coberta de flores e gramados e pontilhada por pequenos bosques, num desenho que lembra o dos jardins persas. O detalhe mais impressionante é o espelho d'água retangular que percorre toda a extensão do jardim, desde o portal até o mausoléu, chamado de Bacia da Abundância, com cerca de 45 metros de comprimento e todo em mármore branco. Ele divide os jardins no meio e é cercado por árvores meticulosamente podadas. O espelho d'água cria um efeito visual que conduz nossos olhos diretamente do portal para o magnífico mausoléu branco, deixando bem claro qual é o ponto de destaque do complexo. Além de oferecer uma sensação refrescante, o espelho está posicionado de modo a refletir perfeitamente o prédio principal do mausoléu em suas águas transparentes. Aqui você tira um momento para se sentar em um banco de mármore em frente à água e desfrutar o jardim do palácio, admirando as belas plantas e observando os muitos visitantes que circulam pelo local. Os majestosos tons de verde, vermelho e branco do complexo contrastam com as diversas cores dos saris, o traje típico das mulheres indianas. Os saris são uma peça feita de um material diáfano, tradicionalmente tecido em seda ou algodão, que pode ser usada de diversas formas. O estilo mais comum é enrolar o material na cintura como uma saia, com a parte solta jogada sobre o ombro. Você se diverte ao ver uma mãe tentando fazer suas duas filhas se aquietarem, enquanto ela arruma seus saris. O sari da mãe tem um tom intenso de roxo, com fios dourados, complementando os trajes de suas duas filhas. Um deles com um tom de laranja queimado e detalhes prateados, e o outro azul marinho, com uma estampa sobre o ombro. Os saris mais elaborados são decorados com lindos bordados, strass ou até mesmo pedras preciosas que brilham como estrelas. Essas tonalidades fortes e as ousadas combinações de cores refletem a vida vibrante da Índia,
sua cultura festiva e cheia de vigor. Você percebe que as meninas têm um ponto na testa entre as sobrancelhas. O da mãe é feito de um pó carmim. E os das duas crianças são pequenos adesivos com strass. O nome desse adereço é bindi, uma decoração cultural comum e cujo significado e importância evoluíram ao longo dos anos. Agora que você teve tempo para descansar e sentir o clima desses majestosos jardins, chegou a hora de conhecer as próximas atrações do complexo. À direita e à esquerda do mausoléu principal, você vê 2 prédios espelhados. Um deles é uma mesquita e o outro é seu Jawab, uma edificação construída para proporcionar equilíbrio arquitetônico. A mesquita, localizada no muro ocidental, é muito parecida com os outros prédios do complexo, feita de arenito vermelho magnificamente incrustado com mármore branco e contando com vários iwans e torreões com chatriz na parte superior. As 3 cúpulas brancas no teto são um traço arquitetônico clássico da Índia do século XVII. Elas são decoradas com padrões geométricos, uma seta de bronze que aponta para o céu e uma lótus invertida, a flor que simboliza a renovação. A parte externa é decorada com versos do Alcorão gravados no mármore, e o piso interno é delineado com 569 tapetes de oração no mármore preto. Seu equivalente simétrico do outro lado do jardim tem um design quase idêntico, com a diferença de que está voltado na direção oposta a Meca, não podendo, portanto, ser usado como um local de oração. Assim como a mesquita, ele é feito de arenito vermelho e cada centímetro de sua superfície exibe incrustações com complexos desenhos no mármore branco. No entanto, em vez de versos do Alcorão, os desenhos são de motivos florais e o piso conta com um padrão geométrico. Originalmente, este prédio teria sido usado como um pavilhão para alojar convidados da realeza. Em seguida, há o Museu do Taj Mahal, conhecido como Jal Mahal. O prédio, de 2 andares, ostenta um chatri muito grande, com uma cúpula de mármore branco. Do lado de dentro,
As exposições incluem mais de 100 pinturas, ferramentas e manuscritos antigos, bem como os planos arquitetônicos para o Taj. O corredor principal tem até pinturas feitas por Shah Jahan e Mumtaz Mahal, o casal que deu origem a este complexo. Em seguida, você chega à terceira e última parte do complexo, onde fica a principal atração e aquela que fez com que você viesse de tão longe. O magnífico mausoléu é o foco central e sua beleza épica é verdadeiramente magnífica. Esta serena homenagem ao amor parece algo saído de um conto de fadas. Sua elegância e mística de dramaticidade são representadas por meio de proporções graciosas, precisão geométrica e decoração elaborada. Você contempla a estrutura de longe para apreciar a simetria e a grandiosidade. Como a maior parte das obras arquitetônicas mogóis, o equilíbrio é uma de suas principais intenções visuais. Seu tamanho é incrível. Ela é mais alta do que um prédio de 20 andares e tem 60 metros de largura. Esta estrutura evocativa é feita totalmente de mármore branco, com pedras semi-preciosas incrustadas. Ao caminhar ao redor do prédio, você percebe que a base de mármore é um alicerce elevado, com 55 metros por lado e 6 metros de altura. Há uma escadaria dupla integrada à base nas partes frontal e traseira, levando ao mausoléu principal. Sustentado por essa plataforma, há um prédio imenso com 8 lados, 4 principais e 4 intermediários, chamados de cantos chanfrados. Todos os 4 lados principais são idênticos, contendo um enorme yuan de mais de 30 metros de altura, ladeado por 4 yuans menores empilhados como sacadas arqueadas. Os lados intermediários também contam com 2 yuans empilhados, totalizando 24. Mas é no topo do prédio que fica o elemento que mais chama a atenção: a cúpula em forma de tulipa. Com quase 35 metros de altura, essa enorme cúpula, realçada
com um tambor cilíndrico, conta com um belo remate na parte superior. O remate principal foi feito originalmente de ouro e termina com uma lua crescente, marca do estilo islâmico. Ao redor da cúpula principal há 4 chatris, posicionados simetricamente, com todos os pináculos apontados para o céu. Nos 4 cantos do prédio, vemos altas torres cilíndricas que ultrapassam 40 metros de altura, chamadas de minaretes. No pináculo de cada uma delas há uma varanda com chatris, que por sua vez tem desenhos decorativos de lótus e recebem um remate em sua parte superior. Aqui também a combinação de cores transmite uma sensação de harmonia tão emblematicamente indiana. O verde dos ciprestes e dos gramados se mistura com a transparência da água dos canais, contornados por caminhos de arenito vermelho. Todos esses detalhes destacam ainda mais o mármore branco do grandioso mausoléu. Como efeito disso, o mausoléu parece praticamente pairar no ar, como se não tivesse peso. Embora a edificação seja colossal e tenha sido construída com os materiais mais pesados, não é essa a impressão que nos dá. O brilho, as cores puras, o requinte das decorações e as proporções altas e verticais unem forças para criar uma atmosfera leve e etérea. Agora que você teve a oportunidade de apreciar o panorama do mausoléu, chegou a hora de se aproximar dele. Você sempre soube como esse prédio era majestoso, mas tem uma ótima surpresa ao chegar mais perto da estrutura. A linda decoração que cobre cada centímetro de sua fachada. É impossível resistir ao desejo de passar a mão nas paredes. A ornamentação do Taj Mahal é uma das mais refinadas da arquitetura mogol. À medida que a superfície muda, as proporções das decorações também variam. Por exemplo, nas partes mais altas das paredes, a caligrafia é um pouco maior do que aquela vista mais abaixo. Cada centímetro é coberto por
pedras preciosas e entalhes excepcionalmente detalhados que retratam padrões abstratos, motivos florais e caligrafia do Alcorão, feita de jaspe ou mármore preto, incrustado nos painéis de mármore branco. A preciosa iconografia é inigualável em termos de riqueza, devoção artística e conhecimento botânico. Cerca de 40 espécies de plantas são representadas na arte do local, todas nativas da região. Além da variedade, as representações são figurativas, incluindo a lótus, que significa pureza e eternidade, o cipreste, que representa a vida após a morte, e a tulipa, a flor persa do amor. As inscrições em torno dos iwans correspondem a passagens do Alcorão. Há uma longa fila para entrar no mausoléu do Taj, que, felizmente, está aberto para visitantes hoje. A espera vale muito a pena, não só pela beleza, mas também pelo alívio que vem com o frescor do seu interior de mármore. O interior do Taj Mahal oferece muito mais do que os elementos decorativos tradicionais. Entrando pelo portal sul, que fica em frente ao jardim, você se depara com a altura descomunal da estrutura. As paredes internas chegam a ter cerca de 25 metros e contam com uma cúpula decorada com um motivo solar e vários arcos. Os 4 arcos superiores formam varandas, cada qual com uma janela de mármore que apresenta um delicado design trançado por onde entra a luz do sol, produzindo sombras em formato de treliça. Cada câmara interna é incrustada com pedras semi-preciosas, posicionadas com extrema precisão, formando desenhos de espinhas de peixe, cipós e flores, além de inscrições caligráficas. O mármore polido chega a brilhar, dando ênfase aos primorosos entalhes. As pedras incrustadas são de mármore amarelo, jaspe e jade, e o chão é coberto por mosaicos dispostos em um padrão de treliça. Abaixo do mausoléu fica a sepultura
da imperatriz Mumtaz, mantida com relativa simplicidade por conta das tradições. Mas sua memória permanece viva em uma obra arquitetônica construída para refletir seu caráter. Uma mulher educada e culta, a imperatriz escrevia poesias em árabe e persa. Era conhecida como uma pessoa modesta, sincera, confiante e bem-humorada. Dizem que as várias facetas de sua personalidade são refletidas na cor do Taj, que muda em diferentes partes do dia. O mármore branco e os azulejos refletivos contribuem para a mudança de tonalidade do prédio. Um tímido rosa no início da manhã se transforma em um branco brilhante e depois em um dourado polido à luz da lua. Disse que as diferentes cores do monumento representam as constantes mudanças de humor de Mumtaz Mahal. Finalmente, na parte de trás do mausoléu, há um pequeno muro vermelho que permite avistar o tranquilo rio Yamuna, uma das hidrovias mais importantes da Índia. Com sua nascente ao pé dos Himalaias, o rio desemboca no sagrado rio Ganges, cerca de 1.300 quilômetros mais adiante. Aqui, ao lado do rio, você relaxa à sombra do Taj Mahal, cuja simetria e beleza transmitem uma sublime sensação de calma. Um traço de chá indiano paira na brisa, um aroma ao mesmo tempo picante e doce, semelhante à cultura que você teve a oportunidade de conhecer melhor hoje. Enquanto o sol se esconde nessa terra fenomenal, você para por um instante para contemplar o mundo maravilhoso em que vive. Um mundo tão generoso a ponto de nos presentear com um espetacular monumento ao amor, como este que acabamos de visitar.